Al-Azif, sendo Azif a palavra usada pelos árabes para designar o ruído noturno feito por insetos, que supostamente é o uivo dos demônios. Composto por Abdul al-Azred, um poeta louco de Sanaa, no Iêmen, que, segundo consta, floresceu durante o período do califado, cerca de 700 d.C. Ele visitou as ruínas da Babilônia e os segredos subterrâneos de Mênfis e passou 10 anos sozinho no grande deserto do sul da Arábia, o Roba el-Khaliah, o espaço vazio para os antigos, e o deserto Dana, ou Escarlate, dos árabes modernos, que, segundo consta, é habitado por espíritos malignos, protetores e monstros da morte. Sobre esse deserto, muitas coisas estranhas e fabulosas são contadas por aqueles que fingem tê-lo penetrado. Em seus últimos anos, Al-Hazred morou em Damasco, onde o Necronomicon Al-Azif foi escrito, e de sua morte ou desaparição final em 738 d.C., muitas coisas terríveis e conflitantes foram ditas. Conta Ibn Khaldun, biógrafo do século XII, que ele foi capturado por um monstro invisível em plena luz do dia e devorado de forma horrenda diante de uma multidão de testemunhas paralisadas de medo. Sobre sua loucura existem muitos relatos. Ele afirmava ter visto a fabulosa Irem, ou Cidade dos Pilares, e ter encontrado sob as ruínas de uma cidade em um deserto os registros chocantes e os segredos de uma raça mais antiga que a própria humanidade. Era apenas um moslem indiferente que idolatrava entidades desconhecidas que dizia se chamarem Yog-Sothoth e Cthulhu. Em 950 d.C., o Azif, que ganhara uma circulação considerável, ainda que subreptícia entre os filósofos da época, foi secretamente traduzido para o grego por Theodoros Philetas, de Constantinopla, com o título de Necronomicon. Por um século, o texto motivou certas experiências com consequências terríveis, depois das quais foi banido e queimado pelo patriarca Miguel. Depois, foi comentado apenas de maneira furtiva, mas Olaus Wormius produziu uma versão em latim na Idade Média, 1228. E esse texto foi impresso 2 vezes. Uma no século XV, em escrita gótica, obviamente em alemão, e uma no século XVII, provavelmente em espanhol. Ambas as edições sem marcas identificadoras, e as informações sobre a época e o lugar só podem ser obtidas a partir das evidências tipográficas. A obra foi banida tanto em grego como em latim pelo Papa Gregório IX em 1232, logo depois da tradução latina, que a colocou em evidência. O original em árabe foi perdido, ainda na época de Wormius, conforme indicado na nota que serve como preâmbulo. E nenhum sinal da cópia em grego, impressa na Itália entre 1500 e 1550, foi encontrado desde o incêndio na biblioteca de um certo homem de Salem em 1692. Uma tradução para o inglês, feita pelo Dr. Dee, nunca foi impressa, e existe apenas na forma de fragmentos recuperados do manuscrito. Dos textos em latim, existe um, do século XV, que está no Museu Britânico, trancado a 7 chaves, enquanto o outro, do século XVII, está na Bibliothèque Nationale de Paris. Existe uma edição do século XVII na Widener Library de Harvard e outra na Universidade do Miskatonic, em Arkham, além de uma biblioteca da Universidade de Buenos Aires. Inúmeras outras cópias provavelmente existem em segredo. E, segundo rumores persistentes, um exemplar do século XV é parte do acervo de um célebre milionário americano. Um boato ainda mais vago acredita a preservação do texto em grego do século XVI pela família Pickman de Salem, mas, caso estivesse mesmo preservado, desapareceu junto com o artista R.U. Pickman, que sumiu para nunca mais ser visto no início de 1929. O livro
é banido de forma explícita pelas autoridades da maioria dos países e por todos os braços das religiões organizadas. Sua leitura leva a consequências terríveis. Teria sido com base nos rumores sobre esse livro, relativamente pouco conhecido do público em geral, que R.W. Chambers tirou a ideia para seu livro O Rei de Amarelo. A história do Necronomicon. H.P. Lovecraft, O Chamado de Cthulhu e outros contos.